Bom, vamos falar do Fortaleza, Thiago Minhoca. Invicto no Campeonato Brasileiro, pegou o invicto internacional, né, que não havia perdido, segue sem perder, na verdade, né, na Temporada. temporada. O Inter, que inclusive tinha feito gols, né, em todos os jogos do ano, mas não conseguiu fazer no Fortaleza, né, 0-0 no Castelão. Teve um gol anulado, né, da equipe do Fortaleza. A Ana Maria, que tá por aqui no chat, fala que foi gol legal. Minhoca vai dizer a opinião dele daqui a pouco. Mas aí, tivemos uma evolução de desempenho desse Fortaleza. Hoje tivemos um Fortaleza mais com a cara aí do Fortaleza do ano passado, do Brasileirão, mais competitivo. Foi um bom sinal esse 0-0. Vamos lá, Fábio. Eu sei que o torcedor do Fortaleza ele está um pouco cansado desse momento que o time não apresenta um bom futebol e ele está muito com urgência que isso passe logo. Ele quer ver o time dele jogando bem, ganhando, na ponta da tabela, brigando ali, como foi ano passado, brigando com o título, sabe, bem na Libertadores. E aí eu quero separar essa análise desse jogo hoje do que a gente estava vendo. Olha, que dos últimos 15 jogos, Fábio, sem exagero, eu vi pelo menos uns 10 jogos ruins ou péssimos do Fortaleza. Quando eu falei, muita gente até pegou no meu pé, né? Quando eu falei no áudio guia que o futebol do Fortaleza era de uma equipe, uma das piores que eu enxergava, que eu até falei assim, o Fortaleza é o lanterna da Série A sem ter começado a Série A. Porque a bola que o Fortaleza jogava era algo desastroso, Fábio. O que a gente viu no jogo do Colo-Colo, que a gente até fez aqui a nossa análise na quinta-feira, que a gente nem focou muito no jogo, né? A gente focou mais nos episódios de violência que aconteceram lá no Chile. Naquele jogo, Fortaleza de novo apresentou a mesma dificuldade. Entregava a bola para o Colo-Colo, pouco atacava e levando finalização. Foram 9 no primeiro tempo contra o Colo-Colo. No jogo do Mirassol, 20 finalizações. No jogo do Racing, 24. No jogo do Fluminense, foram 15. Então, esse é um jogo que eu diria importante para quem precisa recuperar. É mais uma possibilidade, porque se tivesse vencido, ia ser o mesmo discurso. Virou a chave, Minhoca. O Fortaleza, agora com essa vitória. Futebol não se muda de um jogo para o outro. O Fortaleza vem de uma crise seríssima dentro de campo. Seríssima. Por isso que eu estava citando. O Fortaleza, nos jogos anteriores, dos últimos 15, a maioria, o Fortaleza, era envolvido por adversários frágeis, como foi o Souza, como foi o Altos, como foi o CRB, equipes que até perderam treinadores, é bom lembrar. Né? O CRB ganha a partida e demite Louser, por exemplo. Então, o futebol do Fortaleza antes era uma coisa trágica. O futebol de hoje, e aí foi a sua pergunta, ele dá uma esperança? Sim, na minha avaliação, sim. Foi um jogo considerado ideal ainda do Fortaleza? Não. Mas não dá para dizer, e aí a gente tem que olhar o contexto, a gente está numa situação, e deu para ver o quanto Fortaleza e Inter também, até na formação que cada equipe colocou dentro de campo, o calendário para essas duas equipes que estão disputando Libertadores é muito difícil, Fábio. Já vai ter jogo no meio de semana, né? Como você falou, Fortaleza vai pegar o Vitória fora de casa, o Inter já vai ter um duelo dificílimo, tanto que poupou Alan Patrick, né? Valência estava no banco e tudo mais. Então é muito difícil você sair do jogo. O Inter saiu lá do Rio Grande do Sul, o Fortaleza saiu lá do Chile, e aí, nesse exato momento, o torcedor assim, não quero saber não, meu amigo. Eu quero que jogue bola. E nesse ponto, se o torcedor quiser reclamar, tudo bem, à vontade. Mas não foi por falta de dedicação do time. Aliás, isso também não era um problema antes. Mas, diferentemente dos jogos anteriores, no jogo de hoje, o Fortaleza enfrentava uma equipe que é muito bem estruturada. É claro que o Inter não jogou bem. E o Fortaleza tem que lamentar o fato do jogo ter sido mais para ele e ele não fazer, na minha avaliação, de um jogo razoável para bom, esse resultado. O gol anulado, né, esse gol do Moisés, é até um crime ser anulado. Pela maneira, pela plasticidade do que foi o gol do Moisés, o belíssimo gol do Moisés, foi questão de centímetros. É claro que é aquele frame, Fábio, que quando você olha, meu amigo, se é um milésimo antes, um milésimo depois, pode dar a condição. Como a gente não tem o VAR do semiautomático, que talvez Isso. esclarecesse melhor essa questão, vai ficar nessa dúvida. Mas como o Pikachu está um pouco projetado, lembrando, para mim está bem traçado a linha, está lá na manga dele, que lembrando, é até ali a altura da manga, né? No caso, não é porque a manga longa vai até o
a mão. Mas é ali na parte, na metade do antebraço, e pegaram ali no limite do pé do jogador, e estava ali, por detalhe, o lance e impedimento. Mas, aquela coisa, quando você olha o volume, o primeiro tempo do Fortaleza, e aí é um ponto que eu destacava há muito tempo, e daqui a pouco eu vou até no campinho falar dos jogadores nominalmente, mas a diferença de um estilo, eu estou falando do estilo do jogador, certo? A diferença de um estilo de jogador que tem por hábito construir uma jogada é bem diferente do que a gente viu o Fortaleza de antes, Fábio. O Fortaleza de antes era bola no Paul Fernandes, prendendo demais a bola, perdia a bola, gerava um contra-ataque do adversário. Bola no Paul Fernandes, soltava com o Sacha ou com o Martins, recuava para o zagueiro para o João Ricardo, chute para frente. Bola para o Davi Luiz, chute para frente. Aquele tipo de jogo é o jogo trágico. O jogo de hoje é uma possibilidade de mostrar que o Fortaleza, porque eu acho que o Fortaleza tem ainda uma margem de crescimento enorme para essa temporada. Tem um elenco de qualidade, mas para isso o Vojvoda precisava se desprender de peças que não estavam rendendo. Mesmo jogadores com peso e da importância que tem cada um no seu currículo, mesmo fazendo essas ressalvas, o momento exige uma troca. E aí, vou falar, já antecipando um pouco, olha a qualidade de jogo que o Mancha demonstrou no jogo de hoje. É um garoto, é um jogador da base, e eu já tinha frisado isso. A minha questão da reclamação quando tinha gente falando que o grande problema do Fortaleza era acima da idade, que tinha perdido por raça, porque tinha só um jogador abaixo de 30 anos, isso é balela. A bola que o Fortaleza jogava podia ser o jogador mais jovem, mais velho, não era a questão da idade. A questão da idade você pode debater até o final da temporada. Esse elenco mais envelhecido não pode ser um problema? Aí eu concordo. Mas a bola jogada, futebol jogado, o Fortaleza precisava se entender como time. E para isso o Vojvoda tinha que entender. Não tem como jogar Tite com Davi Luiz, os dois são lentos. Não tem como jogar com o meio de campo, onde o seu homem de saída perde bola, não consegue marcar bem, faz falta, dá carrinho desnecessário, comete falta, amarelo, não passa segurança. Então, mesmo os jogadores que foram escolhidos, que também cometeram erros, dava para ver um Fortaleza construindo da defesa para o ataque, passando pelo meio de campo, utilizando os lados, fazendo inversão de bola. Esse tipo de jogo é o que eu espero que o Fortaleza possa colocar dentro de campo. Hoje, o Fortaleza poderia ter saído com um resultado positivo, porque apesar dos erros que também cometeu, eu diria mais erros individuais e de tomada de decisão, aquela bola, Fábio, tipo, já no final do jogo, por exemplo, o Marinho pegava a bola na direita, limpava, dava para bater, ele queria dar mais um corte. Ou aquela velha característica do Marinho de tentar cavar uma falta que a gente sabe que não é falta. E às vezes isso é prejudicial para ele, porque às vezes ele sofre a falta, até porque a arbitragem hoje também, não estou dizendo que até porque tem dois lances específicos que a gente pode entrar, viu, Fábio, no debate, que é o lance em cima do Caleb, no primeiro tempo, uma reclamação de uma penalidade, e um lance exatamente com o Borré, que o Davi Luiz corta ali a bola, praticamente ali, reclamação também do Inter de uma penalidade que daqui a pouco a gente entra. Mas voltando de novo para a performance, cara, se você olha o que o Fortaleza produzia nos últimos jogos, não chega nem perto do que foi produzido hoje. Hoje o Fortaleza produziu oportunidades. Teve chance com o Pikachu, teve chance com o Moisés. O próprio Davidson, por exemplo, que não teve nenhuma chance para finalizar, a maneira como ele sai da área, trabalhando essa bola muito melhor do que o Lucero. Quando o Lucero sai da área, não tem passe. O Lucero não prende essa bola. O Davidson hoje conseguiu se movimentar, participou de jogadas ofensivas. Então dava para ver que era uma equipe que, por mais que cometesse ali falha de tomar decisão, havia uma equipe focada no jogo, sabendo que na hora que precisava marcar, marcava. E teve vários momentos que eu senti que o Fortaleza poderia ter tido resultado. Aliás, por um detalhe, a gente não sabe o que aconteceria caso o gol fosse confirmado e se de fato Fortaleza voltaria a mostrar uma fragilidade, porque o Inter obviamente iria para cima. Mas de todos os 90 minutos, fazia muito tempo que eu não vi o Fortaleza fazer um jogo que ele poderia ter vencido. Foi um jogo que eu senti, não, Fortaleza tinha como ter, poderia ter perdido, porque é do campeonato. Aliás, a gente está no momento da temporada
onde todo mundo está jogando, quase todo mundo, né? Mas especificamente, Fortaleza ainda, jogando meio de semana, final de semana, Fortaleza veio do Chile, joga agora, tudo bem, tem uma viagem agora mais curta para Salvador, mas já vai jogar fora de casa no Barradão, que é complicado. Então, assim, você tem que saber ponderar uma equipe que vem de uma crise, ela não vai sair, assim, de jogos pavorosos para um futebol absurdo. Mesmo o adversário, no caso o Inter, tenha feito um jogo muito ruim. O Fortaleza desperdiçou 2 pontos porque faltou um pouco mais de capricho, faltou um pouco mais de frieza em certos momentos em que ele, na minha avaliação, conseguiu competir muito bem contra um adversário difícil de ser batido. Hoje o Inter eu considero uma das principais equipes que vai brigar na liderança, claro que vai depender do decorrer da temporada, pode ser que o Inter comece a avançar na Copa do Brasil, ali na Libertadores, e desfoque um pouco no Brasileirão, mas é uma equipe muito difícil de ser batida. E o Fortaleza, na minha avaliação, chegou mais vezes ao ataque, conseguiu trabalhar muitas vezes, conseguiu ter chances que faltou um pouco mais ali do refino na última jogada, seja uma finalização, no último passe, que poderia ter ganhado. E aí eu estaria tal qual aqui, como das vezes, né, Fábio, que quando o time vence, o ano passado acontecia muito isso, né? Fortaleza lá, na ponta da tabela, brigando por liderança, e eu fazia críticas. Então, não é pelo fato do Fortaleza ter jogado mal boa parte dessa temporada que um jogo como esse eu vou somar dos jogos anteriores. Não, esse é um jogo que é uma possibilidade da onde pode, de novo, melhorar. E essa melhoria não pode ser para um jogo isolado, tal qual tinha sido a vitória do Fluminense. Tem que ser uma melhoria constante. Vai ter, às vezes, uma queda de rendimento, mas o time tem que continuar num padrão de futebol que não seja como foi nos jogos anteriores. Nem contra Racing, nem contra Minas. O time não pode abdicar de jogar, Fábio. A grande questão é que o Fortaleza abdicava de jogar. Fortaleza entregava. Vai, por exemplo, hoje, se a gente pegasse o Fortaleza dos últimos jogos e replicasse no jogo de hoje, o Fortaleza possivelmente poderia ter perdido. Porque ele ia entregar a bola para o Inter, ele não sabia o que fazer, ia jogar a bola para frente para o Davidson ganhar de cabeça ou uma jogada individual do Moisés. E eu entendo que nesse momento o torcedor ele só quer a vitória. Não ganha aí, pouco importa se joga bem, se joga mal. É óbvio, nesse exato momento uma equipe com crise precisa de vitória. Mas me dá um pouco de esperança de acreditar que há uma possibilidade não só de uma melhoria em busca de um resultado positivo, que também, né, mesmo você jogando bem, não é garantia de você ter esse resultado, mas uma possibilidade para uma melhoria que necessita. Até a pausa do Mundial de Clubes, o Fortaleza precisa se reencontrar como time, até porque a Libertadores, a gente não sabe ainda o que é que vai acontecer do resultado, né, do jogo contra o Colo-Colo, ainda está no 0-0 estabelecido, mas não sabemos se esse jogo vai ter perda de pontos do Colo-Colo, se vai se transformar na vitória do Fortaleza, mas é importantíssimo o Fortaleza voltar a se reconectar com um time que dentro de campo a gente sabe que tem capacidade de melhoria. Então eu acho que foi um jogo razoável para bom, com problemas, ainda com algumas escolhas equivocadas de alguns atletas, ainda coisas a melhorar, mas quando eu comparo com o que era, né, o jogo trágico como era anteriormente, me dá esperança que o Fortaleza pode mostrar essa retomada. Eu espero que o Vojvoda tenha entendido o que é que deu certo e o que é que deu errado nesse jogo, para ele ir aprimorando. Nada de tentar insistir em coisas que já deram errado em outros momentos e tentar repetir ou recuperar, muitas vezes ele utiliza isso, né, com alguns atletas, para tentar provar que ele está certo. Ele precisa, nesse momento, mostrar que o Fortaleza precisa crescer. E eu acho que aqui tem um ponto de partida de crescimento que o Fortaleza tem que trabalhar para frente. E esse bom desempenho hoje, Thiago Minhoca, você acha que se deve às escolhas aí na formação inicial? Os jogadores que você, inclusive, pedia bastante aqui, né? O Mancha na zaga, o Rossetto foram titulares. Jogadores criticados, né? Como o Paul Fernandes, o Diogo Barbosa, o próprio Tite também não jogaram. Essa melhora de desempenho também passa muito pelas peças escolhidas, na sua visão? Sim. Eu confesso que eu não gostei muito da formação inicial que o Vojvoda estabeleceu. Não estou nem dizendo que é uma formação errada, mas ela é uma formação incompatível para as ausências de peça que ele tem. Jogar no 3-5-2, que eu acho que hoje é a melhor formação que o Fortaleza tem, precisaria ter um dos zagueiros que apoiasse melhor. Hoje o Fortaleza tem no Tinga, para mim, a melhor peça, né, para fazer esse 3-5-2, e, no caso, a outra peça seria o Brits, para executar esse tipo de funcionamento dentro de campo.
Quando ele utiliza o 3-5-2, utilizando de fato 3 zagueiros, embora o Mancha tenha uma qualidade de passe muito boa, o Davi Luiz, vez ou outra, tem. Hoje até eu consegui ver ele mais assertivo do que em outros jogos, que ele cometia muita falha de saída de bola. Então, precisa ter essa outra peça para ajudar na criação. Como ele tinha um meio de campo diferente, e aí vou entrar na questão do Rossetto, eu confesso que eu não gostei tanto da partida do Rossetto. O Rossetto cometeu falhas. Aliás, logo no começo, com 2 minutos, 3 minutos, o Rossetto estava com a posse da bola, deveria ter soltado rapidamente, ele tentou meio que segurar essa bola, chegou 4 jogadores do Inter, perdeu a bola e gerou um ataque perigoso para o Inter logo no começo da partida. E eu já fiz o alerta logo de cara, não dá com 3 minutos, um jogador que eu considero importantíssimo na construção, tá todo mundo criticando o Paul Fernandes e ele comete o mesmo erro que o Paul Fernandes estava cometendo nos jogos passados. Mas, e aí a partir do jogo, é até difícil explicar isso, porque tem gente que não gosta, assim como tem gente que não gosta do Sacha e tudo mais, é o tipo do volante, ele não é excepcional na palavra. Quando eu digo, ele não vai ser, também não vou exagerar aqui, ele não vai ser um Xavi, ele não vai ser um Modric, ele não vai ser aquele jogador que vai encontrar um passe absurdo, mas é um jogador que ele faz com que a dinâmica dentro de campo funcione. A maneira como o Rossetto, e ele foi muito criticado isso ao longo do jogo, porque como havia uma certa rapidez, a torcida ficava, toda vez que a bola chegava no pé do Rossetto, bora o Rossetto mais rápido, e nisso eu acho que a torcida está coberta de razão, em alguns momentos, não todos, porque o Fortaleza não podia ser atropelado, tinha que ter a tranquilidade. Acho que o Rossetto perdeu, em muitos momentos, a oportunidade de acelerar esse jogo, mas é um jogador que não joga há mais de um mês, por culpa de quem? Do Vojvoda. No jogo do CRB, o Vojvoda escolheu o Pedro Augusto para jogar naquele dia. Não era para ser. O Pedro Augusto, aliás, que era para ser negociado e que acabou não saindo, né? Acabou não se desligando do Fortaleza, que continua no elenco, mas... Não vai mais pro Juventude, o Pedro Augusto? É, porque se fosse para sair, tinha que sair até sexta-feira. Pode ser que saia na janela do meio do ano, mas, de novo, não foi relacionado. Então, assim, é óbvio que o Rossetto tinha que ter tido mais oportunidade antes. Muito mais oportunidade. Merecia até titularidade em jogos anteriores. Então, quando ele volta de novo hoje para o jogo, quando a bola chega no Rossetto, é uma dinâmica de muito mais simplicidade. Tem muito mais progressão. Porque quando a bola chegava no Paul Fernandes, é um jogador que prendia a bola, não conseguia girar, não conseguia facilitar. É uma bola que vem e a marcação está chegando do adversário, ele já devolve rapidamente. É uma dinâmica diferente. É um nível de troca de passe e de controle também, em certa parte do jogo, que facilita o jogo dos demais atletas. O Paul Fernandes, ele é, na minha avaliação, certo? E lembrando, eu não achei a contratação ruim. O jogador que estava para chegar. Mas a bola que ele está jogando, ele não dá qualidade no passe, ele não sabe dominar uma bola, muitas vezes, ele não sabe dar um passe mais redondo, mais tranquilo, uma bola no chão. Às vezes é uma bola sempre longa, é uma bola na fogueira. O Rossetto, com todos os erros que também ele cometeu hoje, claro que também não foi tantos erros assim, mas cometeu erros também, ele ainda consegue fazer o jogo fluir melhor. Ele dá um equilíbrio no meio de campo que você não enxerga em outros jogos. A quantidade de vezes que o Fortaleza tinha dificuldade para sair com a bola da defesa é porque não tinha uma dinâmica de um jogador que pudesse ser que desse uma progressão, Fábio. Eu acho que esse é o ponto. Quando eu tenho um jogador que ele tem a tranquilidade de trabalhar a bola para o zagueiro, volta, aí o pessoal fala assim, o cara só toca de lado. Tem uma jogada no segundo tempo, que é uma jogada que até o Marinho sofre a falta. É uma jogada que ele tá com a posse da bola, ele tá com dificuldade de encontrar um passe, ele só faz girar o corpo, ele dá um passo só, ele ganha o campo, vê o Marinho em condição e ele dá essa bola pro Marinho. O Paul Fernandes hoje não consegue fazer algo desse tipo. Não consegue. Ele não consegue. Então, nesse exato momento, um jogador como o Rossetto, que eu não sei como é que ele vai estar, porque também há muito tempo ele não joga, não sei se ele vai estar em condição de jogar contra o Vitória no meio de semana, é um jogador que tem que ser mais insistido, porque a maneira de jogo dele, que tem também problemas, né, alguns problemas, é um jogador que faz o Fortaleza na hora que precisa propor jogo, na hora que precisa gastar tempo com a bola, porque isso vai ser necessário. Quando o Fortaleza abriu o placar contra o Mirassol, o que faltou cadê o jogador que segura essa bola? Cadê o jogador que facilita para um jogador puxar um contra-ataque? Não tinha dentro de campo. Esse jogador que mais se aproxima é o Rossetto. E o Vojvoda, eu espero de novo que ele tenha notado. Eu já falei isso aqui até agora nos Jogos do Fortaleza, já falei pelo menos umas 2, 3 vezes, quando o Rossetto foi titular.
mesmo fazendo a ponderação como eu faço agora. Ah, não era o Inter principal. Mas o Fortaleza não conseguia fazer isso, Fábio, contra o time misto do Souza. Contra o time mesclado do CRB, dentro de casa, sabe? Então, quando o Rossetto fez isso contra o time reserva do Ferroviário, você precisa olhar a maneira como esse jogador joga. Olha como o Mancha... teve uma jogada que o Mancha não conseguiu acompanhar o jogador do Inter. Mas quando eu olhei a jogada, eu falei, cara, o Tite não tinha nem perna para chegar perto. O Tite não chegaria. E eu nem falo isso porque o Tite é descompromissado. O Tite não tem mais perna. A idade dele não tem como ele estar entregue 30 do segundo tempo correndo atrás de um jogador mais agudo. O Mancha, que também ainda precisa melhorar em alguns pontos, ele conseguiu, antecipou jogada, ganhou duelo aéreo, ganhou duelo no chão, sabe assim, é um jogador que nesse exato momento contribui mais. Não é o ideal ainda, talvez não seja o ideal, mas é um jogador que contribui. No momento que você está em crise, e aí para encerrar, você precisa começar a apostar em outros jogadores. Eu acho que o Vojvoda ainda cometeu alguns erros, por exemplo, não teria colocado o Caleb. Caleb teve alguns bons momentos no jogo, mas ainda acho que não é o jogador ideal. Eu tentaria ver outras possibilidades. O Kevin, até mesmo o Luca Prior, acho que poderia ser um jogador mais acionado mais vezes, mas é um pouco da filosofia que o Vojvoda tem, que ele precisa, é quase como se fosse uma coisa interna que o Fortaleza estabelece, assim. Mas precisamos recuperar esse atleta. Nesse exato momento, são vários jogadores com uma queda de rendimento acentuada. Nesse exato momento é quem está bem. E depois tenta recuperar Caleb. E depois tenta recuperar Gaston Ávila. Depois tenta recuperar Paul Fernandes. Nesse exato momento, não é para ter status nesse momento. São jogadores importantes, podem se recuperar. O Fortaleza tem vários exemplos da sua história recente de jogadores que eram massacrados pelo torcedor e deram a volta por cima. Romarinho, Guilherme, né? Então, assim, tem vários jogadores, até no período Vojvoda, que conseguiram recuperar o seu futebol. E eu acho que o Vojvoda tem essa capacidade. Mas o momento exige resiliência, que é a palavra da moda, né? E mostrar que determinados atletas podem estar na frente de outros com menos, talvez, importância ou liderança dentro do grupo, mas entender que esses jogadores podem contribuir, principalmente para uma equipe que está precisando melhorar o seu futebol dentro de campo. Muito bem, Thiago Minhoca. Sobre os lances polêmicos aí, cada time pediu um pênalti, né? O pênalti que o Fortaleza pede é o do Caleb, né? No início do jogo, é esse? Que ele cai ali. E o do Inter é o pé alto ali do Davi Luiz no Rogel, né? O jogador do Inter. E aí? Para você? Vamos lá. O primeiro lance do Caleb, eu já falei aqui algumas vezes, não só aqui em análise de jogo, como também nos nossos raio-x, né? Esse lance, Fábio, se é Fortaleza e Palmeiras no Allianz Parque, possivelmente o Flávio, aliás, quem estava apitando já era o Flávio, né? Que é o mesmo lá de Palmeiras e São Paulo. Eu acho que ele teria marcado a penalidade, certo? Eu acho que ele teria marcado a penalidade no lance, porque é um leve empurrão que é passível a não marcar, mas também é passível a marcar. E essa é a grande questão, que muitas vezes a arbitragem ela é só rigorosa a depender do clube. Porque, e aí eu vou pegar até um lance que foi o primeiro pênalti do Sport contra o Palmeiras. É um lance passível para pênalti? É um lance passível para pênalti. Mas a gente já vê esse lance muitas vezes, tipo assim, ser ignorado. É uma disputa ali, tem um braço, tem um leve empurrão e foi dado pênalti. Esse lance também não teve um leve empurrão? Se tivesse marcado o pênalti, seria absurdo? Claro que não. Como não marcou, é um lance escandaloso de um erro da arbitragem? Também acho que não. Mas é um lance que é passível a marcar. Não à toa, até o pessoal da Casa TV alertou esse lance. O mesmo lance que aconteceu minutos depois, em cima do Caleb, o mesmo tipo, acho até que a intensidade é maior no lance fora da área, e que ele dá a falta. Ele deu a falta. A mesma disputa de lance, que não foi dada porque ele estava dentro da área, foi dada fora da área. Então, utilizou critérios diferentes. Então, assim, eu não vou condenar a arbitragem à não marcação da penalidade. Mas cabia uma marcação? Cabia. Por que só é utilizado para alguns clubes e para outros não? A gente já sabe que determinados clubes o rigor é maior, para outros nem tanto. O Fortaleza, para mim, ano passado até passou por isso de maneira mais acentuada, que o mesmo árbitro que apitou o Palmeiras e Fortaleza e depois apitou Fluminense e Fortaleza, o Tite em cima do Flaco foi considerado pênalti e essa mesma interpretação não foi adotada do Thiago Silva em cima do Renato Kaiser. E o VAR,
Aí é que tá. E aí é onde entra aquela questão, Fábio. Por que o VAR não interfere? Porque é um lance interpretativo. E como o lance é interpretativo, o rigor vale para um clube e não vale para outro. Isso eu estou falando do mesmo árbitro. Estou falando dos casos do ano passado, do jogo do Fluminense e do jogo do Palmeiras. Então, dito isso, não acho absurdo não ter marcado o pênalti, mas havia margem para marcar. Na minha avaliação, acho que tem uma valorizada do Caleb, mas não vou condenar mesmo a arbitragem por esse lance, porque também dá para ver também um pouco da forçada da jogada do Caleb. Não sei a sua opinião. Eu não achei pênalti, não. Eu acho que o Caleb já dá uma forçada, já vai meio caindo, sente o braço, aí ele dá uma desabada de vez. Não, Claro mas que. é porque, assim, esse tipo de lance a gente já viu marcar. A Sim, gente já sim. viu marcar. É isso que eu estou dizendo. Por isso que eu volto a ressaltar. Lances desse tipo, para alguns clubes, são marcados. Isso é que eu acho absurdo. Por que um clube... Eu vou pegar só a questão do clube do Nordeste. Por que um clube menor, muitas vezes, paga por isso? Isso aqui que é mais absurdo. Por que os clubes menores... Quando eu digo menores, é no sentido, assim, de força, certo? Claro que Fortaleza é grande e tudo mais, esporte e tal, mas por que as equipes mais tradicionais, mais ricas, recebem o benefício de um lance como esse ser marcado pênalti e a equipe que não tem esse peso, enfim, né, esse peso nacional, acaba não sendo considerado? Por isso que eu não vou... Aquela coisa, como teve ano passado, Fortaleza e Flamengo, que eu achei um absurdo a marcação, aquele tipo de lance, se é com um jogador do Fortaleza, não é marcado. Com o Flamengo com o Palmeiras com o São Paulo com o Corinthians agora com Fortaleza, com o Sport, com o Ceará, dificilmente é marcado. Dificilmente é marcado. Agora, indo para o segundo lance. A disputa da bola do Davi Luiz, eu considero um lance extremamente difícil. Tem dois ângulos que, para mim, geram uma dúvida. Tem um dos lances que parece que ele toca na bola primeiro e tem um outro lance que parece que ele toca no rosto primeiro. Eu tentei olhar em todos os ângulos possíveis. Eu parei exatamente no frame antes dele tocar, seja no rosto ou seja na bola. Esse lance especificamente, a impressão que me dá, que o Davi Luiz encosta na bola e no rosto ao mesmo tempo. Ele acerta tanto a bola quanto o rosto do jogador. Por isso que eu acho um lance difícil para a arbitragem marcar. Então eu fico... O que é que eu marcaria na jogada? O Fortaleza, na semana passada, contra o Mirassol, Fábio, teve uma mesma reclamação também de uma penalidade em cima do Sacha, de uma perna alta do jogador do Mirassol. Acho até que essa do Davi Luiz hoje foi um pouco mais assintosa. Tocou mais no rosto do jogador do Internacional do que propriamente na bola. Mas, de toda forma, é um lance extremamente difícil. Eu teria dado jogada perigosa. Eu teria jogado em dois lances, e aí, claro, né, seria uma chance até muito boa para o Inter, porque estava muito próximo ali do gol, mas eu acho muito difícil você dizer que foi um absurdo que aconteceu, principalmente o Inter, né, que foi muito beneficiado no jogo da semana passada, no jogo do Cruzeiro, né? Então, assim, esse é um lance que eu não considero um erro gravíssimo. Eu acho que tem margem, sim, para ser considerado uma penalidade, assim também como dá para ter a decisão que foi tomada dentro de campo. Mas eu daria jogo perigoso. Eu acho que a perna do Davi Luiz, ela é muito arriscada e colocou ali o jogador em risco naquela situação. Não sei qual a sua visão. Também é um lance difícil, viu? Tem uma imagem que é do próprio Inter, né? Atrás do gol ali. Por essa imagem parece que vai primeiro no jogador do Inter, mas no lance dos melhores momentos da Casa TV já parece que foi o Davi Luiz que toca primeiro, né? Então, o E é árbitro uma foi no pena. VAR revisar ou não esse Não, lance? não. Foi feita a Não foi, né? consulta e aí não teve o chamamento, né, e tudo mais. O que é uma pena também, assim, não estou nem dizendo que assim que era para ter chamado. É porque eu acho também que as câmeras, eu não sei por qual motivo, as câmeras no Brasil são péssimas. Toda vez que tem uma aproximação, Fábio, fica uma imagem distorcida. Aí você vai ver um jogo de Champions League, de Premier League, de Copa do Mundo. Claro que aqui estamos falando de campeonatos altamente rentáveis, né, com muito dinheiro envolvido. Uma câmera que tira totalmente a dúvida. É uma câmera lenta, nítida. Não tem imagem distorcida. Não tem como a gente olhar uma imagem num jogo de Champions League. Eu estou dizendo que o Brasil poderia colocar essa qualidade de câmera melhor? Poderia. Porque quando a imagem... Eu não consigo olhar por essa imagem que a perna do Davi Luiz toca primeiro o rosto. Ou toca primeiro a bola. A impressão que me dá, parando frame a frame, e é com a imagem distorcida, é que ele acerta a bola e o rosto do jogador. Então, assim, eu não consigo ter certeza. Porque é um replay que não deixa claro essa situação. Então, por isso que eu acho que é um grande problema que a gente acaba tendo. Às vezes, um fotógrafo consegue pegar o instante certo que tem ali
o toque primeiro, ou chega na bola primeiro. Então, eu não consigo em nenhum dos lances culpar a arbitragem, mas cabia, nos dois lances, na minha avaliação, uma possível marcação de pênalti, seja para o Fortaleza, seja para o Inter. Então, assim, eu não condeno quem também acha que foi penalidade, não acho que foi um roubo que aconteceu para um lado ou para o outro, acho que são lances difíceis, interpretativos, né? Que aí fica a critério da arbitragem, às vezes mais rigorosa, às vezes menos rigorosa. Não acho que isso afetou no resultado, muito embora alguns torcedores, tanto do Inter quanto do Fortaleza, vão achar que o seu time foi prejudicado devido a isso. Pelo menos o árbitro não foi rigoroso com nenhum dos times, né? Ele deixou os dois lances seguirem, não deu nenhum pênalti aí nem pro Fortaleza nem pro Inter. Então, pelo menos dentro do jogo, houve uma coerência, né? Nos dois lances. E teve também, ali no segundo tempo, por volta dos 15 minutos, uma falta dura do Vitinho, do Inter, Sim. que poderia ser segundo amarelo. Sim. Não, de uma maneira geral, para mim o Flávio foi péssimo da maneira disciplinar e da maneira como o Inter também quis conduzir o jogo. No primeiro tempo até tinha alertado, assim, eu sempre dou palpite lá no intervalo, né, sobre tempo adicional. E eu achei que seria jogo para 6 minutos. O jogo foi parado muitas vezes, teve atendimento no primeiro tempo. O Inter demorava para repor essa bola, seja para bater lateral, seja para bater tiro de meta, e deu 3 minutos no primeiro tempo. No segundo tempo, a mesma coisa, aliás, até mais, né? Porque teve paralisação, teve checagem no VAR. Ele deu 5 minutos. 5 minutos. E é curioso que quando ele deu 5 minutos, teve um momento que ele teve que parar ali nos acréscimos para expulsar o goleiro Breno, né? Por reclamação. Tomou o amarelo, depois tomou um segundo amarelo. E ainda não repôs isso. Sabe assim? Eu nem acho que isso ia fazer o Fortaleza fazer o gol. Mas ele não teve critério. Ele estabeleceu uma maneira que eu já acho péssimo. Para mim, o Flávio, volto até a falar, para mim não é para ser um árbitro da Série A. É um péssimo árbitro. Ele pode acabar atrapalhando a qualquer momento. Já foi afastado, acho que no ano passado, aí voltaram com ele, assim, sabe assim, você imaginar que um árbitro ruim, que comete erros de maneira sistemática, vai melhorar, sabe assim, depois de 2 meses de geladeira, sabe assim, não vai acontecer. É um péssimo árbitro, ele não é para estar pitando. Não é para estar pitando, sabe assim, dá chance para um árbitro mais novo, sabe, ver um outro árbitro, mas essa política da arbitragem e esse conselho que a CBF fez, até agora, para mim, não causou efeito positivo, né? A segunda rodada, aliás, a gente teve erros mais graves, não à toa, afastamento de dois quartetos de arbitragem, não sei se teve mais gente também, até porque teve VAR, né? Então deve ter tido ali um sexteto, mais gente envolvida. Mas eu não gostei da condução dele, ele deu amarelo para alguns lances que não precisava, ele não aplicava falta para alguns lances, ele não era rigoroso para outros lances. O próprio lance que eu falei, não sei se eu falei aqui, eu falei na rádio, mas um lance que no primeiro tempo, claramente o jogador do Inter parou um contra-ataque para dar um amarelo, ele não deu, e no segundo tempo ele deu para o jogador do Fortaleza, para o Martínez, por exemplo. O Inter também teve um lance lá, claramente que foi uma falta, o Roger ficou indignado, e foi claramente uma falta do jogador do Fortaleza, ele também não deu. Lances que ele invertia, jogadas que eram bola a favor do Fortaleza, ele dava para o Inter. Bola a favor do Inter, ele dava para o Fortaleza. Então, uma arbitragem ruim, que na minha avaliação não influenciou no resultado, mas um árbitro, para mim, despreparado para estar apitando no Série A. Muito bem. Então, acho que lances polêmicos já ditos aqui, né? Já comentados pelo Thiago Minhoca. Teve o lance do gol, né? Que a gente já falou aqui, né? O gol do Moisés, né? O impedimento. Esse eu acho... A linha foi traçada ali num... estranho, viu? Porque, assim, esse lance sempre vai gerar dúvida, Fábio. Não tem o que fazer. Porque, assim, são centímetros que o Pikachu tá. Tanto é que, eu fico me perguntando, a linha não era para ser mais grossa, não? Porque esse é o tipo do lance que o benefício é tão pequeno a ponto de anular um lance como esse. É claro que pode ser 10 centímetros, pode ser, sabe assim, pode ser poucos centímetros. O cara tá impedido, certo? Mas é um lance que, honestamente, não caberia. Eu acho até que as linhas ainda estão muito finas na minha avaliação. Esse não era para ser um lance de impedimento e tal, mas, queira ou não, no traçado da linha, e a gente pode desconfiar, não tenha dúvida, se é meio milésimo ali, 12 milésimos atrás, ainda com a bola no pé do jogador, poderia ser uma coisa, poderia ser outra. Então, assim, eu não vou condenar. A gente tem que entender quando é um erro grave da arbitragem e quando a gente tem desconfiança, que é o que você está falando, Fábio. Dá para ter desconfiança?
dá para ter desconfiança. Mas dizer que foi um erro grave da arbitragem, aí eu esquento. Eu só acho um absurdo anular um lance desse tão milimétrico ali, centímetros, que uma linha mais... Eu acho que as linhas ainda estão muito finas. As linhas que foram utilizadas no Carioca, para mim, me pareciam linhas mais grossas a ponto de beneficiar o ataque. Para mim, ali, não era um lance para um lance daquele tão milimétrico ser anulado, mas, infelizmente, foi anulado e o Fortaleza acabou perdendo ali um belo gol. E a linha tava quase no antebraço, né? Assim, não tava nem no ombro, né? É na altura aqui do meu antebraço, mas... né? É difícil. Eu acho que a linha até... Pareceu mais perto do antebraço do que do ombro, assim, pelo menos no frame. Não, mas não é ombro. Lembra, não é ombro. O Pikachu ele tá inclinado e tem que pegar na altura do antebraço. O antebraço está mais na frente do que o ombro. Só lembrando. Mas eu volto a falar. É o tipo do lance que... Assim, eu lamento. É realmente um gol desse anulado. É muito pequeno para esse lance ser anulado. É muito pequeno para esse lance ser considerado irregular. Eu acho que deveria dar o benefício de fato para o ataque. Principalmente quando a arbitragem não marcou impedimento, sabe? É um lance tão ajustado que, honestamente, enfim, lamentar, cara, sabe assim, é uma pena que isso aconteça. É uma pena. Pois é, né? E esse lance, de todos, até acho que é o mais polêmico, viu? De todos que a gente discutiu aqui. Achei essa... Porque tem margem. Com certeza tem margem pra gente debater. Mas é porque eu digo isso no contexto geral, certo? Porque, obviamente, os torcedores do Fortaleza estão indignados com esse lance, mas eu digo isso se fosse geral. Se o Fortaleza tivesse tido um gol sofrido e esse gol anulado da maneira que foi, o torcedor do Fortaleza está dizendo, ufa, que bom que foi esses poucos centímetros, e o torcedor do Inter ia estar indignado. Eu acho que é um lance que deveria ser em benefício do ataque. É uma pena que um lance desse tão ajustado a gente tenha que anular, entendeu? Assim, tem que ser... O futebol tem que ser pró-gol, desde que não seja algo muito assintoso, sabe assim? Tem que... por isso que eu tô dizendo, essa linha tem que ser mais grossa, pô. Olha o que é que o Pikachu ganhou de vantagem nesse lance, Fábio. Não tem muita diferença, não, do último marcador. É muito pequena, sabe assim, para ser tão preciso quanto a isso. Claro, no semiautomático, às vezes ali é um pedaço de uma chuteira, sabe assim, questão de 5 centímetros. Porque poderia ser a mesma coisa também no semiautomático. Digamos que no semiautomático está lá, partezinha da manga do Pikachu um pouquinho na frente, sei lá, 5 centímetros. Ia ser também complicado, né? Anular um lance para de 5 centímetros. Mas infelizmente é esse, e a gente não tem outra ferramenta, né, mais eficaz do que essa de traçar linhas, que sempre vai gerar margem. Então, eu compreendo a reclamação, a margem, a polêmica, mas infelizmente as linhas não deram sobrepostas à outra. Cadê aquele tira-teima da Globo, hein? Em 2005 a Globo dizia que quantos centímetros tinha ali. Mas acho que a gente foi enganado, viu, Thiago Minhoca, ali. Eu acho que... muitas vezes, porque era um tira-teima de simulação 3D, né? Ele parava ali num determinado frame, que também já comprovaram claramente que esse frame que você pausa, se é milésimos para frente ou milésimo para trás, é uma condição legal, é uma condição irregular. Então é muito difícil a gente cravar isso. Eu só acho que deveria, sempre lances assim, o máximo o VAR não interferir. Sinceramente, sabe assim? Pode ser contra a seleção brasileira, na Copa do Mundo, meu velho, sabe? O futebol tem que ser pró-gol. Tem que ser pró-gol. Não dá para... Assim, na minha avaliação, não dá para anular um lance como esse. Poderia ser mais maleável para entender que a distância era muito pequena para anular um gol que, para mim, poderia ser legal. Mas, enfim, não estou aqui para debater a regra, né? Tem uma regra que, se for gol de bicicleta, o impedimento também é anulado. É isso, sou a favor dessa regra. O contexto do gol, assim, é um crime anular esse gol, pô. Um golaço desse é absurdo. Se for tem que ser mais de 30 centímetros para anular. Quando é de bicicleta. Se fosse normal... Você imagina um lance desse, Copa do Mundo, 49 do segundo tempo, falta um minuto para acabar, aí tá lá, sei lá, o Vinícius Júnior fazendo um gol desse, o cara, ei, desculpa aí, ó, parou, valeu não. Tipo, caramba, velho, que é isso? Tem que ter um pouco de bom senso. Anticlímax, né? Total. Bom, falamos já dos lances polêmicos. Quer falar mais do jogo, Thiago Minhoca? Ou podemos ir para o campinho? Não, o que eu só, antes de entrar no campinho, eu acho que o mais importante para o Fortaleza
é tentar o máximo não achar que as coisas estão resolvidas, caso também tivesse vencido, né? Não também não fazer um acúmulo de problemas anteriores que vinha tendo. Eu acho que é entender onde o Fortaleza estava e o que o Fortaleza fez hoje. É o ideal? Não. É algo melhor? Claro que é algo melhor. E o Fortaleza tem ainda uma margem de crescimento. Eu acho que esse é um ponto principal. Então, para mim, e é uma coisa que eu tento... Eu faço o programa aqui muitas vezes, Fábio, sem olhar o chat. Eu vou olhar já no final aqui o chat, porque o pessoal fica reclamando e tal. Então, eu quero fazer sempre a minha análise do que eu observo dentro de campo. Então, o Fortaleza hoje poderia ter saído derrotado, que eu falaria a mesma coisa. O Fortaleza poderia ter ganhado o jogo, e se tivesse apresentado mal o futebol, como poderia ter vencido o Mirassol na semana passada, eu estaria criticando o Fortaleza. Se você olha o empate do Mirassol e o empate do Internacional, são jogos extremamente diferentes. Claro que um tem o fato de jogar em casa, outro tem o fato de jogar fora de casa. Mas um é um adversário considerado mais frágil, o Mirassol, que até tá bem, né, nesse começo de Série A, e o outro é o Inter, que dificilmente você consegue vencê-lo, até porque ninguém conseguiu esse ano. Então, Fortaleza, para mim, precisa continuar com esse trabalho que foi feito na noite de hoje, tentar replicar e aperfeiçoar mais para os jogos que ainda virão. Muito bem. Alguns comentários aqui. O Leão do PC fala que o lance do Vitinho era para ter sido expulso. O Yuri Farias, arbitragem um lixo. O Resenha Tricolor fala que o árbitro influenciou no resultado. Impedimento inexistente. Vitinho era para ter sido expulso. Pênalti no Caleb. O Saulo Lessa também está por aqui. O Ideraldo Matos fala que marcar impedimento no gol do Moisés foi impedir o futebol. Na moral, o gol foi legal. E ele se machucou ainda, né? Putz, que azar, né? Foi uma infelicidade. E aí tem um ponto, que foi o Davidson que empurrou ele, certo? E aí é complicado porque, assim, o Davidson é um jogador lúdico do futebol brasileiro. E aí o cara que não gosta dele, assim, por que ele foi... É óbvio que ele não fez isso de maneira proposital, pô. O cara fez um golaço. E ele deu aquele... Pô, quantas vezes a gente não viu isso em comemoração, pô? E nem foi um empurrão tão, assim... Isso. Ele acabou dando uma patinada ali e sentiu a coxa. Enfim, felicidade. Então, assim, tem gente que quer polemizar tudo que o Davidson faz. Como no jogo do Mirassol, que foi na semana passada, que o Davidson caía no chão e fazia flexão, que o Davidson, enfim, tirava o lateral e ficava vibrando. Todo mundo sabe quem é o Davidson. O Davidson vai fazer isso. E eu falei isso também no jogo do Mirassol. O problema não é o Davidson fazer isso. O problema é a bola, o Davidson não recebeu uma bola para finalizar. O problema é o time não conseguir finalizar dentro do gol. É levar 20 finalizações. Esse é o problema. Ficar pegando essas coisas pequenas, sabe? Que o Davidson, assim, por exemplo, o Marinho, para mim, é muito mais prejudicial com esse cai-cai dele. Muito mais prejudicial. Essa coisa brincalhona do Davidson é a maneira dele de jogar. Mas é só olhar o que ele fez hoje, quando ele saiu da área. Quantas vezes o Lucero acerta um passe, gente, quando sai da área? O Lucero tem dificuldade, assim, enorme de trabalhar essa bola. O Davidson não. Se movimentou bem, prendeu bola, ganhou bola aérea. Eu nem acho que ele fez uma partida boa, que a gente vai entrar agora. Mas ele conseguiu dar uma qualidade ao sair da área, na minha avaliação, bem melhor do que o Lucero. Muito bem. Bom, campinho na tela. Essa é a formação tática, né, Thiago Minhoca? Está tudo certinho aí. Foi. 3 zagueiros. Pikachu, Mancuso. Caleb, Rosseto e Sacha. Davidson e Moisés no ataque. Inclusive, um jogo atípico, né? Porque foi um jogo que o Fortaleza teve mais posse de bola, né? Algo raro, né? Teve mais posse de bola que o Inter. Sim. É isso, é saber, às vezes, querer ter a bola, né? Algo que o Fortaleza, aliás, antes desse jogo, Fábio, de todas as equipes da Série A nas 2 primeiras rodadas, era que tinha menos posse da bola. Porque é isso, ele entrega a bola para o adversário. Se você entrega a bola e não sabe se defender, você vai sofrer, como o Fortaleza sofreu nos jogos recentes. E aí, falando já dos jogadores, começando com o João, conseguiu fazer uma defesa boa no primeiro tempo, teve uma no segundo tempo que foi uma cobrança de falta, um lance difícil, foi bem. Eu não sei se eu coloco um verde para ele ali, porque ele pouco trabalhou. Ainda acho que tem problemas ali de bolas recuadas, mas também, e eu até já falei isso, né, no jogo passado, no jogo do Mirassol, porque o jogo colocado não deu para falar nada. Quando recuar para o João Ricardo, é quebrar essa bola para frente. O João Ricardo não tem qualidade para trabalhar com os pés, para dar um lançamento de mais qualidade, mas conseguiu fazer reposições rápidas em alguns momentos.
né? Às vezes ele demora para fazer a reposição, hoje também teve alguns momentos que demorou, mas conseguiu, acionou algumas jogadas interessantes, colocando a bola em jogo com mais rapidez. Acho que ele tem essa qualidade que... Eu só tenho dúvida se eu coloco um amarelo ou um verde para ele, assim, porque ele foi pouco acionado também, não chegou a trabalhar tanto. O Inter não fez ele trabalhar tantas vezes. Eu vou colocar um bem para o João Ricardo. Muito bem. Queira ou não, teve algumas defesas que não foram tão simples, né? Foram defesas, não foi tão exigido e tudo mais. Do pouco que apareceu, foi bem. Poderia, porque era aquele jogo, Fábio, que é o tipo do time que está em crise. Domina mais, tem mais escanteios, tem mais oportunidades no ataque, tem mais volume ofensivo, e aí um golzinho safado, um timezinho ajustado como é o Internacional, vai lá, e aí por que o Internacional ganha? Porque tá lá, concentrado o jogo inteiro, e o Fortaleza teve, pelo menos nesses momentos, que poderia ter tomado o gol, o João Ricardo pelo menos conseguindo evitar. Bom, trio de zaga, Kusevich, Davi Luiz e Mancha. Pela repercussão, parece que o Davi Luiz finalmente jogou bem, Jogou. Thiago Minhoca. Vamos lá. Eu gostei dos três, com alguns poréns. Como eu estava falando, essa linha de três, para mim, vai funcionar melhor, mesmo sabendo... Porque eu não estou falando aqui de questão técnica, certo? O Tinga erra. Mas eu estou falando em termos de funcionamento dessa formação, é melhor com o Tinga ou com o Brits. Esse apoio, o Kusevich não vai subir, o Davi Luiz não vai subir, eles até têm às vezes a atitude, assim como o Mancha também, de ir um pouco mais à frente. Mas ele não vai ser um construtor. Quando a bola chegava no Pikachu na direita ou no Mancuso na esquerda, não tem nenhum dos zagueiros que faz essa ultrapassagem. Algo que o Tinga faz. Algo que o Brits, vez ou outra, faz. O Tinga, por isso que eu estou dizendo que o Tinga é melhor, porque o Tinga funciona melhor nesse aspecto. Então, dito isso, dos três, o que eu mais gostei foi o Gustavo Mancha. Um verde, para mim, mais forte para ele. Certo? E aí, que aí eu também já vou colocar o Davi Luiz também com o verde mais forte também. Foi para mim, talvez, a melhor partida do Davi Luiz. Cometeu algumas falhas, mas conseguiu cortar bolas importantíssimas ao longo do jogo. Sabe, assim, momentos... Essa até que eu estava citando, que o Mancha... Ele até chega, mas ele não consegue evitar o cruzamento. Ele estava já atrás, e o jogador do Inter com mais fôlego, que tinha entrado no segundo tempo. E o Davi Luiz foi primordial para colocar para escanteio. Ele cometeu uma falta que, claro, eu estava na cabine, estava claro que ele não precisaria fazer a falta. O Kusevich já ia recuperar a bola. Foi uma jogada até do Thiago Maia, se eu não me engano. Não, foi do Wesley. Que passaria pelo Davi Luiz, mas eu acho que ele não pegaria a bola, porque o Kusevich já estava na cobertura para evitar. O Kusevich eu vou colocar um jogou bem para ele, um verde, um musgo para ele. Porque eu acho que o Kusevich deu umas espanadas, umas bolas assim que ele poderia ter tirado melhor. Ele acabou, mas ele ganhou também alguns duelos. O trio de zaga eu acabei gostando mais. O Inter praticamente não teve. O Davi Luiz, ele correu o risco de cometer uma penalidade, certo? Esse lance que ainda tá, né? Para alguns ainda sob dúvida, que poderia ter sido pênalti, por exemplo, eu acho que ele foi precipitado ali na jogada. Ainda é um jogador que eu não tenho total confiança, certo? Mas conseguiu fazer hoje um jogo melhor. A distribuição dele de jogo foi melhor. E aí também para não estender tanto, teve uma coisa da dinâmica desse trio de zaga que eu gostei mais. O Fortaleza nos últimos jogos, quando o Kusevich, quando o Davi Luiz estava com problema, eles sempre tentavam o lance mais difícil. Hoje, a gente deu para sentir claramente isso no estádio. O torcedor estava impaciente. Então, quando a bola chegava no Davi Luiz e não tinha um passe progressivo, a pessoa já ficava um pouco inquieta. Aconteceu mais com o pessoal do meio de campo. Mas os zagueiros, por exemplo, tiveram tranquilidade de calma, trabalha essa bola até chegar ao ataque. Por isso que eu acho que foi um ponto positivo. Eu não enxergava isso nos jogos anteriores. É só lembrar, gente, o que o Davi Luiz jogou mal contra o Racing. Jogou mal contra a equipe... Eu acho que o Mirassol também jogou, né? E também no jogo contra o Colo-Colo. Era muita bola longa do Davi Luiz inútil, sabe? Entregando a bola para o adversário. Hoje ele de novo cometeu algumas falhas dessas, mas bem menores, porque ele tinha tranquilidade de pegar essa bola, virar para o Kusevich, virar para o Mancha, virar para o Pikachu, para o Mancuso e tal. Dava para ver isso. O Kusevich, por exemplo, cometeu mais falhas quanto a isso. Mas o trio de zaga, de uma maneira geral, gostei mais, principalmente do Mancha, e o Davi Luiz também, para mim, fazendo talvez a melhor partida dele com a camisa do Fortaleza, e quase fez um gol, né? No primeiro tempo ele teve uma cabeçada perigosa. Acho que ele poderia ter batido uma das faltas, né? Porque uma foi batida pelo
pelo Pikachu, uma outra batida pelo o Marinho. Eu acho que o Davi Luiz podia ter batido uma das faltas ali como possibilidade. Acho que nos próximos jogos ele vai reencontrar o Vitória, né? Clube a qual ele teve a formação. Quem sabe aí ele volte a marcar. Mas jogou bem. Alas, Pikachu e Mancuso. Aí, para mim, eu acho que é o grande desequilíbrio dos jogos. Pikachu jogou muito bem. Vou colocar muito bem para o Pikachu. Eu sempre critiquei muito o Pikachu da ausência de participação, de criação do jogo. Sempre critiquei. Até mesmo o Pikachu na melhor era dele, né? O 2022, né? Que ele sai até, ele é vendido, vai para o Japão. O Pikachu sempre foi um jogador muito decisivo, mas não tão participativo. Mas desde a final do Campeonato Cearense, eu tenho gostado da dinâmica dele. Ele, no primeiro tempo, ele inverteu bola para o Moisés acabou finalizando para fora. Ele conseguiu construir jogada. O próprio. Acho que foi ele que deu um passe ali nas costas, que o Sacha chega na lateral. Então, ele teve uma boa visão de jogo. Eu até nem teria o sacado da partida, porque apesar de não ser um jogador extremamente técnico, assim, com lucidez, eu acho que boa parte das jogadas aconteciam porque o Pikachu estava muito bem conectado dentro de campo. Gostei também do nível de entrega dele, recuperou algumas jogadas, cometeu falhas, normal, mas eu acho que ele tem sido uma das peças mais importantes do time desses últimos jogos caóticos que o Fortaleza tem. Eu insistiria mais vezes nele do que no Mancuso, que aí é o ponto que eu coloco como negativo. Não vou colocar uma avaliação muito negativa para o Mancuso, mas eu vou colocar um jogo mal para o Mancuso. O Mancuso, ele tem errado lance simples. Porque às vezes, por exemplo, o Inter perdia a bola, deixava a bola escapar. O Mancuso era só chegar a dar um toque de primeira. Aí ele se atrapalhava, passava da bola. Ele até conseguiu... A melhor jogada do Fortaleza do jogo, Fábio, você deve ter olhado aí os melhores momentos, é uma jogada muito bem tramada, né? Que é o Davidson saindo da área, que faz o passe ali pro Moisés. O Moisés deixa de calcanhar e eu acho que ele até poderia ter dominado a bola para bater melhor. Claro, se tivesse dominado, talvez ali a marcação tivesse encurtado a distância. Mas eu acho que o Mancuso não está vivendo um bom momento. Eu entendo até que eu acho que essa ideia foi interessante, voltar a colocar o Mancuso na esquerda, mas apesar de não gostar do Diogo, eu acho que o Diogo talvez acrescentasse mais, assim também como o Pacheco, eu ainda prefiro mais o Pacheco, mas eu teria colocado o Diogo na reta final. O Diogo, para mim, mesmo não gostando do Diogo, o Diogo poderia ser um jogador que finaliza melhor de fora da área, um jogador que tem um cruzamento, para mim, melhor do que o Mancuso, naquela reta final, precisando ali, na hora do abafa, fazer um levantamento na área. Acho que o Diogo poderia ser uma peça mais interessante, mas o Mancuso eu vou colocar um laranja para ele. Eu acabei ainda vendo ele com problemas de fazer o simples, né? Eu acho que às vezes um momento mais delicado exige o jogador fazer mais o simples. O Mancuso tem exagerado demais, prendido a bola demais, deixado escapar, lance simples assim. O adversário erra, ele não aproveita, sabe? Um toque de primeira, quer prender demais a bola, quer driblar demais, dá um passe, já se apresenta, sabe? Joga essa bola logo para lateral, aí se atrapalha. Então não gostei do jogo do Mancuso. Laranja. Muito bem, então jogou mal pro Mancuso. Só é curioso, né? O Fortaleza tem 3 laterais esquerdos no elenco e jogou hoje com um lateral direito improvisado. O pessoal fala muito, e o que eu discordo, né? Que é aquela coisa, é porque ele habla, né? Enfim. O Diogo não habla, o Pacheco não habla. Eu não acho que é por essa questão. O Mancuso, de fato, o melhor Mancuso foi do ano passado do lado esquerdo. E é bom lembrar que no começo do ano todo mundo falava isso. É melhor colocar o Mancuso na esquerda e deixa um cara ali pelo lado direito. Um ala do lado direito. Mas eu acho que o Mancuso está vivendo um momento técnico ruim, certo? Por isso que eu insistiria mais em Pacheco e no Diogo quando precisa ir para o ataque, né? Eu achava que o Diogo tinha mais a ver para a reta final desse jogo. Eu teria feito isso. Bom, partindo para o meio de campo aí, Rossetto e Sacha, Thiago Melo. O Rossetto eu vou colocar um razoável. Por quê? Porque cometeu falhas. Prendeu bola em alguns momentos, não deu a dinâmica rápida, mas não é um aspecto tão negativo como eu poderia dar, porque teve momentos, de fato, que eu acho que o Rossetto atrapalhou um pouco a dinâmica do meio de campo do Fortaleza, por não ser mais ágil na escolha da decisão. Ele foi um dos jogadores que eu senti que o torcedor ficou mais impaciente dentro de campo, porque como ele tem uma dinâmica de jogar
mais tranquilo, ele não fazia uma jogada mais arriscada, certo? Porque eu acho que aí é onde mora o porém do jogo de hoje. Eu acho que o Vojvoda talvez não equilibrou melhor esse meio de campo. Eu acho que se o Rossetto teria funcionado com outras peças nesse meio de campo, teria dado a qualidade de jogo progressivo, quando tem a posse da bola, e dando mais qualidade. Mas ele correu, ele recuperou muita bola. Eu gostei do Rossetto, contribuiu muito. Então dava para ver quando o Sacha fechava o espaço, e aí um dos alas, ou até mesmo um dos zagueiros fechava, ele estava sempre lá. Então o Fortaleza recuperou muitas bolas também, com o apoio do Rossetto, nem sempre ele rouba na bola, mas ele conseguindo fechar o espaço. Então teve bons momentos, como teve momentos que ele cometeu falha, e esse timing faltou um pouco mais de aceleração e arriscar um pouco mais. O Rossetto, às vezes, tem essa questão burocrática dele, que em parte é um problema, mas hoje, eu não tenho nem dúvida. O Rossetto, para mim, tem que ser insistido. Vamos ver, depois de um jogo, depois de um bom tempo, ele vai conseguir ter perna para jogar o jogo da próxima quarta. Já Lucas Sacha, eu não gostei. Eu gosto muito do Sacha, mas eu acho que hoje ele não conseguiu ir tão bem. Então, para mim, é um laranja também. Ele teve dificuldade na marcação, ele se perdeu, e eu acho que também tem muito a ver com o meio de campo, porque como o Caleb não contribui muito nesse aspecto, o Sacha, ele tinha dificuldade de sozinho tentar cobrir espaço. E é outro ponto também que eu estava ressaltando. O Sacha vem numa sequência muito longa. Eu acho que daria para ter começado com o Zé Wellison nesse jogo. Daria para ter feito o Rossetto, Zé Wellison e um outro meia, que eu nem teria escolhido o Caleb. Então eu acho que o Sacha fez um jogo ruim. Ele conseguiu se movimentar bem, como geralmente ele se movimenta, mas tomadas de decisões erradas, essa qualidade que falta a ele, e eu acho que talvez pelo nível de desgaste que ele está passando, aí você vê um jogador errando mais. Então teve jogada que ele entrou dentro da área, que ele poderia ter feito melhor, levantado a cabeça, ter dado um passe melhor, ele finalizava, né, fazia o cruzamento em cima da marcação, tendo espaço para fazer uma jogada melhor, mas eu ainda vejo ele uma peça importantíssima. Eu só acho que agora, com a chegada do Rodrigo, do Maringá, o Vojvoda vai ter que girar, sabe? O Sacha é uma peça importantíssima. E alguns torcedores começaram a entender isso, o quanto ele se entrega dentro de campo. Mas eu confesso que eu não acho que era jogo para ele. Eu teria sacado ele do jogo. Claro que ia expor um pouco mais Fortaleza, mas eu teria mantido até mais o Rossetto durante o jogo. Então, jogou ruim aí para ele, laranja, do Sacha. Muito bem, vamos para o Caleb agora para fechar o meio de campo. Segundo o Samuel Jackson, que está aqui no chat, ele falou que o Caleb foi um 0 à esquerda. Foi isso mesmo? Cara, é difícil falar do Caleb por esse jogo, porque é o seguinte, eu acho que o Caleb hoje é um dos piores jogadores do Fortaleza. Tem vários jogadores que vêm tão mal, certo? Ávila já deu vários motivos, Paul Fernandes já deu vários motivos, Pochettino, né? E aí é onde entra, há muito tempo já, alguns torcedores já têm pedido, você tem que contratar mais um camisa 10. Eu até sempre discordei dessa questão, porque eu acho que Caleb e Pochettino têm um potencial de melhorar. Mas o caso do Caleb, há muito tempo, né? Se falava muito ano passado, não dá para confiar no Caleb, porque o Caleb é de vidro e ele não tá jogando bem. E no ano passado, quando ele volta, que ele já não estava mais temporada de lesão, eu já tinha falado sobre isso. Tem algo no Caleb que foi perdido. Esse apuro tático desse jogador desequilibrante. O Caleb, às vezes, com um domínio de bola, ele abriu um campo imenso. Imenso. Então, o Caleb, muitas vezes, que é o domínio apoiado, se não me engano, o projetado, acho que é, ele já dominava dando sequência à jogada. Ele não tem feito isso. Hoje, ele conseguiu ainda criar algumas jogadas de ataque aqui e ali. Ele bateu um escanteio que o Davi Luiz cabeceou para fora, o outro escanteio dele, a bola foi por fora. Ele ainda comete muitos erros, o Caleb. Eu só não sei se eu quero pesar tanto na crítica, porque na temporada ele está devendo muito, é um dos piores jogadores do Fortaleza. Como voltou a cometer erros de novo. Ele não dá qualidade defensiva ao Fortaleza. Eu acho que foi uma péssima escolha do Vojvoda ter o Caleb hoje. Mas como o Martínez também vindo uma carga de jogos mais alta, eu imaginava que ele iria de Caleb, né? Mas, assim, para mim o Caleb, hoje o Kevin é para ter mais chance do que ele, até porque é um jogador que pode definir muito mais um jogo do que o Caleb. Eu confesso que eu tenho dúvida de colocar um jogo ruim do Caleb, porque eu acho que teve momentos que ele foi ruim, outros momentos que ele foi ok.
Eu vou colocar um amarelo pro Caleb, certo? Eu entendo toda a crítica, acho que o torcedor tá certíssimo em cobrar mais do Caleb. O Caleb pode mais, muito mais, muito mais. Nesse exato momento, não é para estar tendo mais oportunidade do que outros jogadores do elenco. Só dito isso. Mas eu não Muito acho que bem. também foi um jogo tão desastroso. Ele cometeu falhas de novo, ele não deu a intensidade no meio de campo. Às vezes ele anda dentro de campo. É um problema seríssimo. Não insistiria no Caleb nos próximos jogos. Daria oportunidade aos jogadores. Mas dito isso, eu acho que ele conseguiu ainda fazer algumas jogadas interessantes. E algumas das boas jogadas que o Fortaleza teve para gol envolveu o Caleb. É por esse motivo que eu vou dar esse razoável para ele, certo? Mas para mim a crítica ela tem que ser colocada. O Caleb está mal na temporada e não é para estar tendo insistência do Vojvoda. Sobre o Já o Caleb, né? ataque O Clenilson Rosendo, ele fala que o Caleb nem escanteio acertou. Até acertou, sim. quando. Acertou. Não, ele errou escanteio, só deixar claro. Mas a cabeçada do Davi Luiz é um escanteio muito bem batido pelo Caleb. Até quando vou insistir com esse jogador, sempre foi uma esperança. Até Sim, quando? é. E o Não, George Santos fala que o Caleb não consegue dar continuidade às jogadas, está errando demais. isso aí também eu concordo, mas hoje ele conseguiu acertar bem mais do que ele vinha fazendo. Ele vinha com péssimas atuações. Hoje ele fez uma partida razoável, com alguns momentos ruins, assim, e aí eu entendo porque é o acúmulo, né? Talvez para alguns torcedores é aquela coisa. E eu concordo, certo? Para mim o Caleb tem que ir lá para o final da fila. Para mim, outros jogadores têm que estar à frente. Vamos para o ataque, né? Isso. O Moisés. Eu acho que o Moisés, em alguns momentos, fez tomadas de escolhas erradas. Quando ele pegava essa bola na esquerda, no 1 contra 1, eu senti falta do Moisés mais agressivo. Quando eu digo isso na hora que o Moisés pega essa bola, meu amigo, já faça uma escolha de jogada. Limpar para bater, tentar dar o passe. Às vezes, ele exagerava na jogada individual. Exatamente por essa... O Moisés sempre teve essa característica, né? A tomada de escolha do Moisés, às vezes, é um problema. Ele é excelente, é um jogador que sabe fazer gol, mas às vezes ele tem um preciosismo. No jogo contra o Mirassol, o Fortaleza perdeu uma chance claríssima de 2-0 por conta do Moisés, que se soltasse no Davidson, teria uma grande chance de fazer o segundo gol. Então tem esse receio que eu coloco no Moisés, mas eu vou colocar um jogou bem, porque ainda foi o jogador mais perigoso. Numa jogada do primeiro tempo, que foi até uma inversão de bola do Pikachu, acho que poderia ter dominado, tentou bater de primeira ali, não havia necessidade. Em outras jogadas, ele conseguiu se movimentar bem, fez um belíssimo gol, aquela coisa, estava impedido, né? Nem entra na estatística, mas por questão de capricho, né? Ou para alguns, o Vale foi muito... errou, né? Cometeu ali um erro. Mas eu achei um jogo bom do Moisés. Assim, nada muito excepcional. Foi a peça mais perigosa em jogadas ofensivas. Gostei até dessa ideia dele jogar mais centralizado, o Davidson saindo mais da área e ele funcionando. Em alguns momentos, que é o único porém que eu reclamo do Moisés, é quando ele perde a bola, ele não tem o hábito de voltar tanto, mas hoje ele não cometeu tanto isso, até porque ele ficou guardando mais posição lá na frente. Mas ainda tem que ser um jogador mais desequilibrante, tem que ser um jogador mais... É isso que se espera dele, né? Na hora que tiver no 1 contra 1, tenta fazer uma jogada para bater no gol, não demorar tanto para fazer a jogada. Eu acho que ele acaba perdendo. O Davidson eu vou colocar um razoável, poderia ser um bem para o Davidson, porque, volto a falar, centroavante hoje no Fortaleza sofre porque o time não cria jogada para o centroavante. E o Davidson, naquilo que ele precisava fazer ao sair da área, ele para mim conseguiu fazer. A melhor jogada do Fortaleza, ele enxergou muito bem o Moisés, e o Moisés deixou uma bola muito boa para o Mancuso bater. Em várias jogadas no ataque, ele conseguia prender essa bola. Ele chegou a ganhar alguns duelos aéreos. Ainda é pouco pelo jogador que eu acho que ele pode ainda acrescentar. Não tenho altas expectativas, acho até que o Fortaleza fez aquela coisa, o desespero. Precisava de um camisa 9, teve que pagar mais caro pelo Davidson, e um jogador que, em termos de qualidade, né? Se a gente olha o Kaiser, eu acho que o Kaiser não teria oferecido a mesma qualidade de jogo que o Davidson apresentou hoje. Mas ainda muito pouco, porque foi pouco acionado. Ele não teve uma finalização sequer. Ninguém preparou uma jogada para o Davidson. Ninguém. Assim como no jogo do Mirassol, o Moisés podia ter trabalhado para ele, o time precisa buscar um jogador de um jogo aéreo muito bom. O Davidson, para mim, está no mesmo patamar do Pedro Raul, do Caleri,
né? Assim, só no ganho do Verratti. O Verratti, para mim, é o melhor jogador de jogo aéreo do Brasil, né? Ofensivo. Mas o Fortaleza precisa utilizar mais um jogador da qualidade dele para esse jogo aéreo. Já partindo para a galera do banco, eu vou colocar a bolinha branca no Lucero e no Alanzinho, vai. O Alanzinho teve uma jogada boa, que ele sofreu uma falta, que ele conseguiu escapar bem, e uma muito ruim, que ele tentou bater de fora da área, não precisava. Poderia ter jogado essa bola na área, buscado o Lucero, tentou resolver sozinho, mas eu também não vou conseguir atribuir uma nota para o Alanzinho. Então, uma nota branca, eu acho que eu teria colocado ele durante o jogo, mas eu não teria sacado o Pikachu. Mas eu acho que é um jogador que pode ser acionado mais vezes, tem que ter todo um cuidado, porque dá para ver que ele não tem um grande refino com a bola. Ele é um jogador um pouquinho precipitado, mas é um jogador para contexto, assim, sabe? Na hora que precisar ali, um jogador mais chato, um jogador arisco, atento à jogada, eu acho que o Alanzinho se encaixa muito nesse perfil aí. Não chega no patamar do Breno Lopes, do próprio Moisés, mas acho que ele pode aproveitar esse momento que o Breno tá fora. Martínez, eu confesso que eu não gostei muito não da entrada do Martínez. Acho que ele errou bolas no meio de campo, outros ele até ganhou, mas eu vou ficar com razoável com o Martínez. No geral, poderia ser um amarelo partindo para laranja. Acho que ele poderia ter dado uma qualidade melhor. Mas está faltando ainda um meia. É aquela coisa, é o que o Caleb foi em outros momentos. É o que o Pochettino foi em outros momentos. O Martínez é o que consegue ser mais regular. E tem grandes momentos, mas é amarelo para ele. Não acho que ele fez também uma partida tão diferencial. O mesmo eu digo do Zé Wellison também. Entrou, ganhou algumas disputas. O Zé precisa tentar chutar uma bola mais de fora da área, sabe? Ele tem essa qualidade, não está tentando tanto. Ele foi tão importante há 2 anos, né? Assim, essa presença na área dele. Acho que também o Vojvoda perdeu um pouco o time com o Zé Wellison. Ele começou bem a temporada, depois foi escanteado. Por isso que eu critico muito o Vojvoda, porque ele fez perder o time de alguns atletas. Ele fez perder o time do Zé, ele fez perder o time do Rosseto, sabe? Alguns jogadores, e queira ou não, acho que o Zé tem uma qualidade para ser acionado mais vezes. Quem sabe outro ex-Vitória pode jogar contra o Vitória também na quarta-feira. Então, amarelo para o Zé. E o Marinho eu vou colocar um jogo ruim. Certo? Por quê? Eu acho que ele sofreu algumas faltas. Aliás, algumas bem duras que caberia cartão. Uma delas é essa que o pessoal estava citando, né? Do Vitinho. Mas o Marinho precisa entender que algumas jogadas não é para ter dúvida. Vai para cima, faz a jogada, tenta ser o mais objetivo possível, e ele tem essa qualidade. Para mim, o Marinho é uma das peças mais importantes do elenco. O Marinho não pode voltar à mesma questão que a gente sempre bate na tecla. Se o Marinho ficar com essa coisa de sempre querer cavar falta, vai ser só o pior para ele. Então, hoje, ele também deu margem para atrapalhar muitas jogadas de ataque, exatamente por forçar a jogada. Às vezes ele está cercado por 2, ele quer passar por 2. Trabalha a bola, já tenta inverter essa bola, joga logo essa bola na área. No final do jogo, exatamente por essa falta de urgência, tipo, ele teve a bola ali na direita, já podia ter batido no gol. Ele não bateu. Quis dar um drible a mais. A própria jogada que ele sofre a falta, que é a falta batida pelo acho que é pelo próprio Marinho, né? Ele poderia ter soltado no Pikachu do lado direito, sabe assim? Se ele é mais rápido. Então, entender a urgência. O Marinho, ele tem essa qualidade. Só que hoje ele cometeu muitos erros de segurar essa bola. Voltou a ser aquele Marinho repetitivo, né? Então, tem qualidade suficiente. E para melhor do jogo, eu vou ficar com o Gustavo Mancha. O Gustavo Mancha foi muito bem. Davi Luiz podia receber também esse melhor do jogo. Pikachu também, que até foi eleito o melhor da partida, né? Mas eu vou ficar com o Mancha, porque para mim o Mancha se mostrou um zagueiro confiável mesmo, sabe? Ainda vai ter situações que ele vai ter que lidar. Algumas vezes ele tem que saber fechar um pouco mais o espaço, mas ele ganhou muitos duelos. Estava muito atento, recuperando bola. O gol, por exemplo, que caso tivesse sido validado, é um passe do Mancha muito bem executado, sabe? Então, hoje, não tenho dúvida, quando voltar a ter todos os zagueiros disponíveis, eu acho até que o Ávila tem mais potencial a crescer, mas o momento é do Mancha. O Vojvoda não pode, de maneira nenhuma, a não ser que seja uma questão de lesão e de desgaste, tirar o Mancha. E por falar em Vojvoda, eu vou ficar com
um razoável. Por que eu digo razoável? Eu acho que a ideia de jogo dele, talvez ele está olhando isso como mais equilíbrio. Eu confesso que eu fiquei na dúvida se seria certo desfazer o trio de zaga na hora que precisaria ganhar. Mas eu tenho receio de que isso poderia desconfigurar a equipe defensivamente. Não à toa eu elenquei o sistema defensivo quase todo muito bem, né? Mas eu acho que algumas peças, o Mancuso, por exemplo, ter terminado o jogo, eu discordo. O Sacha também ter terminado o jogo, eu discordo. Acho que ele poderia ter feito trocas. Não gostei da escolha do Caleb, apesar do Caleb ter conseguido fazer algumas coisas interessantes, mas poderia ele ter feito outras formações. Eu acho que você tendo um jogador mesmo, e aí eu sempre faço essa ponderação do Kevin, né? O Kevin é um jogador que oscila muito, perde muita bola, mas o Kevin seria um jogador para a reta final que poderia decidir muito mais do que o Martins. Muito mais do que o Alanzinho. Eu acho. O nível de finalização dele, às vezes, ele pode perder uma bola no ataque, mas ele é um jogador que pode decidir o jogo. Então, acho que às vezes o Vojvoda poderia ter feito algo a mais. Teve bons momentos, outros momentos a culpa não foi nem dele, foi mais do sistema, de uma maneira geral. Acho que ele demorou também algumas trocas, poderia ter feito trocas antecipadas, mas é isso. Foi uma partida razoável para boa, acho que mais razoável para o Vojvoda e até um pouco mais boa da postura do time dentro de campo. Gostei da postura do time. Então, fica com esse razoável aí para o Vojvoda, podendo ainda ter margem de crescimento, até pela qualidade de técnico que ele é. Muito bem, então passado a régua aí no Fortaleza, ficou no empate sem gols com a equipe do Internacional. Inclusive, nenhum nordestino venceu na rodada, né? Tivemos Verdade. aí 3 empates, né? Com o Fortaleza, Bahia e também Vitória, né? Os jogos do domingo. E no Aliás, sábado, derrotas de Sport e Ceará. Aliás, o futebol cearense esse final de semana, esse ponto do Fortaleza foi o que a gente conseguiu contra os gaúchos, porque foram 3 duelos, cearense contra gaúcho. Floresta perdeu para o Caxias lá, o Ceará Isso, perdeu para o isso, Juventude lá também, em Caxias, e o Fortaleza conseguiu esse empate que poderia ter sido uma vitória, mas não se isso. confirmou. Uma Lembrando que o vitória. Fortaleza agora completou 25 jogos sem perder na Série A dentro de casa, então Isso, é importante ter também mostrar essa dificuldade, né, para os adversários quando joga dentro de casa, até porque fora de casa tá difícil, né? Só foi o Flamengo, né, que ganhou 2 jogos fora de casa, e o Palmeiras, com aquele pênalti bem mandrake, né? Então, isso. tá difícil. Então, não pode desperdiçar ponto em casa e tentar somar ponto fora. E o que o Fortaleza vai ter no meio de semana contra o Vitória é isso, né? Um contexto para tentar pontuar fora. Um empate, uma vitória melhor ainda, mas vai ser uma vitória pressionado também, né? Bem pressionado. É isso, né? Jogo na quarta-feira, às 9h30 da noite, aí, duelo de nordestinos, o primeiro, né, dessa Série A. Primeiro. Primeiro duelo aí. Lembrando que tá valendo uma taça aqui, viu, do 45 minutos. A gente tá criando aí Isso, vai ter um duelo aí entre os 5 aí, quem for melhor no final do campeonato ganha uma taça simbólica. boa. Então é isso. Passada a régua aqui em Fortaleza e Inter. Valeu demais aí para todo mundo que acompanhou.